Eu vi um podcast, cara, que é acho que é o País das Milícias lá que a gente que viu, ele fala a história das milícias cariocas, tal, que é uma divisão entre tráfico e ou você é dominado por tráfico ou dominado por milícia, no Rio de Janeiro, que a gente nasceu. E ele fala um momento que ele fala assim, que achei muito interessante, que ele entrevista uma menina de moradora de comunidade, e ela fala assim, na favela não existe a Aline, existe a neta da... Eu sou neta da Maria Amélia, É. filha da Giovani, sobrinha do Baiacu. Então, você é dominada pela sua família também. O traficante também. O traficante O traficante, também. ele não é o pezão, ele é o filho da Maria Alice e tal, não sei o quê. E é muito louco. Por exemplo, uma das primeiras mortes que eu cobri enquanto jornalista, eu era apuradora ainda e fui junto acompanhando um repórter. Foi a morte do Escadinha. Escadinha foi um dos caras que criou o Comando Vermelho, quando ainda era Falange Vermelha, quando ele foi lá para Ilha Grande e conseguiu politizar aquela leitura que era só uma leitura de violência e de domínio territorial. Então começou aí o Comando Vermelho, dentro de um presídio. E Escadinha foi o cara que fugiu de dentro do presídio de helicóptero. Ele é o cara que quando a gente fala em crime organizado e início do crime organizado, você não pode fazer uma leitura sem falar do Gordo, do Escadinha, do Miltinho, do Dendê, dessas figuras que eram patriarcas dentro das favelas. Eles eram pessoas que ajudavam, que davam o gás, que davam a cesta básica, que davam medicamento, que ajudavam muito. Então eles eram figuras heróicas. E dali começou a nascer assim, do menor ali olhar assim, pô, o cara é maneiro, quero ser igual a ele. Porque era referência de patriarca, de pai, já que aqueles moleques não tinham pai. Que maravilhoso, e aí, cara. uma das primeiras mortes que eu cobri foi a morte do Escadinha. Escadinha morreu, ele já não estava mais no tráfico, e ele morreu com um tiro na cabeça, estava em Irajá, dirigindo. E quando eu cheguei lá, e estava o cadáver do Escadinha aqui assim, aquele bando de sangue, de pedaço de cabeça ali jogado pelo painel do carro, e tocando, era toca-fita, tocando um louvor evangélico. Essas figuras têm fé demais. Essas figuras, majoritariamente, dentro das favelas, hoje em dia, inclusive no Rio de Janeiro, quase todo o Rio de Janeiro, eu fiz até um documentário sobre isso, quase todo o Rio de Janeiro é proibido você ter o candomblé e a umbanda, né? Você não pode mais ter centro espírita, porque eles acreditam, aí tem essa leitura, que é uma leitura também racial e preconceituosa, de que tudo que é ligado à religião de matriz africana é do diabo. Negativo. É do negativo. Então é proibido ter. E as religiões pentecostais, evangélicas, cresceram muito. Inclusive, eu fui criada na igreja evangélica, eu fui presidente de escola, de grupo de mocidade, eu fui diretora, professora de escola bíblica dominical. E no ano passado, um dos meus alunos de escola bíblica dominical, o Julinho, ele foi morto em frente à casa da minha mãe, quando minha mãe estava tomando conta do meu filho. Quer dizer, a morte pra vocês... É muito louco, porque é o tempo todo. E é real, né? Tipo assim, é isso que eu queria entender a cabeça de uma pessoa, que é muito legal, que hoje você tá no mesmo lugar que eu, assim, do tipo, pô, batendo papo, né? Trabalhando na mesma emissora. Mas a tua bagagem é de muita morte. Com 8 anos eu vi o primeiro cadáver, né? Que era o meu vizinho, que ele roubou. E aí ele era ligado à religião de matriz africana. E ele falava que tinha o corpo fechado. E aí as pessoas, tem uma truculência muito feroz ali. Eles abriram o corpo do cara todo, do Fefo, não era o Fefo, esqueci o nome dele. E abriram o corpo dele e botaram uma placa assim, né? Ninguém tem corpo fechado aqui. E pendurado numa árvore, eu estava descendo para a escola. Ele roubou o quê? Ele roubou numa padaria. E eu não sei o que ele roubou até hoje. Mas assim, ele já E quem vinha... matou, desculpa, quem foi que matou? Foi o Bandido, traficante? traficante. Que era o dono do morro desse... E que provavelmente já tinha sinalizado várias vezes, porque não é de uma hora para outra também. Tinha 8 anos. Como é que é a primeira morte pra você com 8 anos? Você tem um trauma? Você lembra de tudo? Eu lembro perfeitamente. Por isso que eu fiquei muito tensa com meu filho. Ele não viu o cadáver do Julinho, mas ele sabe que era. Ele sabe que aconteceu. E mesmo meu filho não sendo favelado, meu filho é super privilegiado, playboyzinho, todo, já nasceu no asfalto, tudo, escola cara. Ele tem 7 anos, mas ele vai ficar. E eu, moleque de uma consciência social, racial e uma consciência linda que o Arthur tem. Mas ele já tem uma leitura, já que é diferente dos amigos dele também da escola. Entendi. Quer dizer, e diferente da sua leitura, né? Sim, sua leitura. Aquele papo que a gente estava tendo, tipo,
o quanto você deve se irritar com esse pensamento, assim, às vezes, assim, tipo, da galera do Twitter querendo cagar uma regra, e falei, irmão, você nunca pisou numa favela, você não faz ideia do que você está falando, e você vê que tem gente na favela, às vezes o cara tem um posicionamento de direita ou de esquerda, mas antes de ser direita e esquerda, ele é favelado, ele tem uma outra questão. Não dá para discutir. Entre direita e esquerda, ele continua sendo pobre. Exatamente. Ele continua sendo pobre, não dá, cara. Sem privilégio algum não e dá, tal. Sem privilégio nenhum. Inclusive, dentro das favelas, você vê a direita crescendo beça. Você tem que entender também que, de alguma forma, a esquerda não está conseguindo se comunicar com essa galera. Cara. Porque está se colocando numa posição de privilegiado. Ou então, porque alcançou o meio acadêmico e está agora com um verbo que não é o verbo que a galera fala ali. E a galera está precisando de religião e alguém chega com a religião e fala, vem cá. É isso, porque está precisando, porque a religião é o único lugar que cumpre a função, a lacuna, ou é o tráfico ou é a religião. E de verdade, tá? Sim. Porque quando você sai do tráfico, você tem que automaticamente você entra para uma igreja. O único modo, o pronto-socorro da fé, e aí quando você chega numa porta de um presídio, que você vê uma fila, é a galera da Igreja Universal, dando ali a comida, dando ali um acolhimento, dando a palavra, levando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus de uma maneira diferente. Então, assim, você tem que pensar assim, não tem como, não dá para julgar muito.